Vamos agora numa proteção mais específica, tá? Proteções que vão trabalhar principalmente ali alguns critérios mais específicos, tá, pessoal? Primeiro, nós temos que analisar para identificar proteções específicas quais são os principais tipos de falhas. Tá, nós temos a falha do circuito externo, fase-fase, que ocorre ali em uma perda de isolamento. Eu posso ter um curto-circuito, pode ser até externo ao gerador, pode ser ali no próprio barramento da US, da QTA, ou até no barramento do quadro, né, quando ele estiver em funcionamento, abastecido pelo gerador. Então, isso daí vai causar sobreaquecimento no gerador, porque ele tende a abastecer esse curto. Outra falha, a falha interna entre fase e carcaça, ou seja, a perda de isolamento no bobinado do meu alternador, lá no gerador. Eu tenho todo aquele bobinado e, nesse caso, ocorre a perda de isolamento, ou seja, o bobinado, eu passo a ter um curto fase carcaça, fase terra, né, que o gerador vai estar aterrado, em alguns casos, solidamente aterrado. Perdas de excitação, pessoal. Isso ocorre principalmente quando eu tenho geradores em sincronismo com a rede. Tá? O gerador está em sincronismo com a rede, o caso que eu falei anterior, e aí do nada ele perde excitação. Essa perda de excitação vai causar no gerador um aquecimento do estator, tá bom? Vai causar também um aquecimento do rotor, uma sobrevelocidade, né? Ele vai tender a girar mais rápido ali o meu rotor e vai dar uma sobrevelocidade na minha máquina, no meu gerador, e principalmente ele vai tender a absorver um pouco de energia reativa. Então ele vai consumir e aí vai baixar o fator de potência dele. Então a perda de excitação é complicado, tá? É muito complicado. Perda de sincronismo, pessoal. Perda de sincronismo, né? Já o nome já fala, eu tenho gerador em sincronismo com a rede, o exemplo 2 que eu falei, em que o gerador está no mesmo barramento da rede. Nesse caso, a perda de sincronismo geralmente ocorre, né, se eu tiver toda a parte mecânica funcionando de maneira bem eficiente, a perda de sincronismo pode vir de um surto elétrico, por exemplo, de um curto-circuito. Por quê? Ocorre um curto-circuito na rede, o gerador está juntamente com o meu barramento ali, com o meu alimentador, e aí o gerador sofre, né, sente esse curto-circuito. E o que acontece? Durante o curto-circuito, o gerador tende a cair a potência e, principalmente, ele vai tender a acelerar, porque a potência elétrica cai, ele identifica que caiu, manda sinal ali para a bomba injetora de combustível injetar mais combustível para que o meu motor funcione mais com maior potência, né? E aí eu aumento o RPM. Só que aí eu estou aumentando o RPM, né, com um curto-circuito acontecendo, né? Que a minha tensão está caindo, e aí eu estou aumentando a RPM, aumentando a corrente, e eu estou aquecendo demais o meu rotor, tá? E o meu rotor do meu alternador. E aí, nesse caso, eu posso ter perdas de isolamento no cabo. Então, tudo isso pode acontecer. Próximo. Operação como motor, pessoal. Operação como motor vai acontecer quando o gerador perder, às vezes, o sincronismo, isso pode acontecer, ou então quando o gerador ele perde potência, e aí ele começa a consumir energia da rede em vez de fornecer. E aí nós vimos a proteção que combate isso, né? Que é a 32P, se eu não me engano, que ela faz ali a verificação de potência reversa para poder desligar ele nesse momento. A próxima, variações de tensão e de frequência. Vamos lá. Pessoal, falha em variação de tensão no gerador, de frequência. Quando eu tenho uma variação muito elevada de frequência, eu vou ter aquecimento, né? Praxe, eu vou gerar aquecimento ali no meu gerador. Quando eu tenho uma variação de frequência baixa no meu gerador, eu vou ter perdas de potência nos motores. Mas que motores? Nos motores que estão ajusantes, nos motores da minha rede. Porque os motores vão sentir essa oscilação de frequência, não é no gerador, é no motor lá embaixo que o gerador está assumindo. Então, baixou a frequência, ele começa a perder potência os motores. Então, a oscilação de frequência é muito grave. E principalmente em circuitos eletrônicos. Muitas vezes essa oscilação de frequência pode causar problemas sérios, tá? E aí eu vou ter alguns parâmetros de máquinas que podem falhar. Quando eu tenho variações de tensão no gerador, eu posso ter uma variação elevada em que eu vou induzir ali a perda de isolamento do gerador,
né? Principalmente ali do bobinado, do meu estator, que ele vai perder isolamento com o passar do tempo. E se eu tenho uma oscilação baixa, eu vou ter a perda de conjugado, né? O que é o conjugado, pessoal? O torque. Tá? É o torque do gerador. É justamente a propriedade que ele tem de sair da inércia e de suportar. Mas isso dali vai influenciar diretamente na potência do meu alternador, porque ele vai perder torque, o gerador. Né? Não vai suportar toda aquela energia. A energia elétrica, ela também é representada para o meu motor do gerador, para a parte mecânica, como sendo uma carga mecânica, como se fosse um eixo mesmo de rodas de caminhão. Então, aquela energia elétrica solicitada vai fazer com que, com esse afundamento de tensão, eu possa perder torque, principalmente também os torques em motores que estão a jusante. Certo, pessoal? Então, esses são os tipos de falhas. E a outro caso é a gestão do gerador, né, pessoal? O que seria a gestão do gerador? Quando nós temos vários geradores operando em conjunto, bancos de geradores trabalhando na mesma barra, eu vou ter uma central de monitoramento e a central de monitoramento pode falhar. E no momento da falha, ela vai gerar problemas, certo? E aí eu posso ter dessincronismo entre os geradores, dessincronismos entre os geradores e a rede, problemas no barramento, problemas na máquina motriz dos geradores. Então, aquilo vai depender de vários agrupamentos de proteções, identificação e análise. Nesse caso, eu preciso ter um sistema robusto, tá? Trabalhando ali pelo menos em escada, no protocolo escada, para ter aí robustez na comunicação, agilidade e processamento.